Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Vamos continuar com a minha série Primeiros Passos na Pintura. Então, hoje eu quero falar, essa daqui seria o primeiro vídeo prático, né? Se você está ouvindo no podcast, você vai perder um pouco as imagens dos pincéis. Então seria legal ver o vídeo lá no YouTube, Diletante Profissional. Tem lá no site diletanteprofissional.com.br. E, e é isso. O que eu quero dizer para vocês? O pincel é assim, a gente começa comprando alguns. Então, por exemplo, eu tenho esses três pincéis desde que eu fiz curso de desenho na Quanta, muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos, quando no curso de desenho da Quanta tinha algumas aulas de pintura. E então eu comprei esses pincéis lá, eu uso até hoje eles são muito bons. Aliás, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Mas você também vai comprando mais coisa. Então eu comprei esses pincéis sintéticos. Depois você vai ganhando de algumas pessoas que trazem de algum lugar. Daí você compra um estojinho e vai pegando vários tipos de pincel. E daí você vai virando o louco do pincel, com infinitos tipos de pincel na sua casa. Aqui a gente junta que a minha esposa ela é letrista, então ela tem uma série de pincéis específicos para o trabalho dela. Então a gente fica com uma coleção infinita de pincéis. Mas o que é importante você saber para começar? Pincel, tradicionalmente a gente pensa no pincel redondo, né? No pincel, a gente pensa no pincel bem comum, né? Um pincel redondo, normal. Por quê? Porque o pincel redondo ele lembra um pouco o lápis, né? Ele lembra a ponta da caneta, ele lembra a ponta do lápis. Então, o pincel redondo ele acaba sendo uma ideia natural que a gente tem, mas por alguma questão, no decorrer dos anos, o mundo da arte começou a deixar de lado o pincel redondo. Hoje ele ainda, obviamente, ainda é usado, mas para coisas mais específicas, a aquarela em específico usa muito pincel redondo, mas passou-se a usar mais os pincéis chatos. E eu acho que para os fins dos exercícios que eu vou passar nos próximos vídeos, o pincel chato ele é o ideal. Ele é o ideal para você começar a comprar, porque ele vai te oferecer duas coisas que o pincel redondo ele não te oferece. Ele vai te oferecer uma linguagem diferente do que você está acostumado, que é aquela linguagem da linha, e ele vai oferecer uma variação que, que é a seguinte: o pincel redondo ele vai gerar a linha reta, ele vai, quando você aperta, ele vai abrir, ele vai ficar grosso, ele vai fazer um fino e um grosso. Ele vai ter várias variações, mas o pincel chato em si, ele pelo formato dele, ele já começa a fazer uma mancha diferente. Ele começa com uma mancha quadrada, ele começa com uma mancha geométrica. Você pode também, com ele mesmo, fazer uma linha quando você trabalha em outro sentido. Então, o pincel chato ele acaba substituindo o redondo com muitas vantagens. O que você precisa para começar? Quando você vai começar a pintar, você vai começar a trabalhar pequenininho. Você não vai trabalhar papéis grandes, telas grandes. Então você vai comprar três pincéis bem básicos. Um, um que seria grande, que não é pincel grande é isso, né? Que já é medido em polegada, né? 3 polegadas. Pincel grande é algo assim, né? Isso é pincel grande, é pincel para tela. Você vai comprar um pincel, a numeração desse daqui é 18, mas a numeração em si ela não ajuda muito, né? Esse daqui é um pincel que ele tem uns 2 centímetros de largura. Você vai comprar um pincel médio, que vai ter aí 1 centímetro de largura, mais ou menos. Esse daqui, a numeração dele é 10. E um pincel pequeno. Esse aqui a numeração dele é 0, mas nem todos de numeração 0 são larguinhos assim.
A numeração é igual roupa, né? A numeração de pincel. Cada marca tem a sua. Esse daqui é um pincel pequeno da Ceramic, que é número 2. Tá vendo? Ele é quase igual ao número 0 dessa da Tigre, da Pictory, da linha da Tigre. O tipo de cerda. Esses pincéis, esses três pincéis aqui, eles são de cerda natural. O que é cerda natural? Mataram lá um animal. No caso desses, a Marta. Marta tropical, tá? Porque esse daqui é um pincel relativamente barato. Então, o pincel caro de verdade são esses daqui, por exemplo, que são pincéis de pelo de esquilo. Esse daqui é a Marta, Marta tropical. Ela substitui de uma certa forma o Kolinsky, mas é um animal mais nacional, então por isso é mais barato. E qual que é a diferença do pelo natural para o pelo sintético? O pelo natural ele tem uma durabilidade muito maior. Então, assim, eu não quero maltratar os bichinhos, eu sou vegano, eu não quero usar pincel natural. Tudo bem, não precisa usar pincel natural. Hoje em dia os pincéis sintéticos, eles são excelentes. Se pegar aqui nesse monte de pincel que a gente tem por aqui, a grande maioria é sintético. Esse daqui é um pincel sintético excelente, por exemplo. Mas qual que é a diferença do pincel sintético para o pincel natural? Como eu disse, esses daqui eu uso eles há mais de 10 anos e eles continuam excelentes. Eles não se desgastam, eles se mantêm muito bem. O pincel redondo ele tem uma tendência de perder a ponta muito fácil. Então ele vai estragando a ponta dele e você vai ver, por exemplo, esses daqui são pincéis sintéticos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas tá vendo que a ponta deles já não parece mais uma ponta? Por quê? A cerda sintética ela se desgasta com mais facilidade. Você vai perder ela com mais facilidade. Olha, esse aqui é um pincel mais novo. Você vê como ele tem uma ponta, né? Olha aqui. Esse daqui. Ele é um pincel que tem uma ponta. Esses daqui já não tem mais. Dá para usar? Claro que dá para usar. Eu ainda deixo aqui e uso. E a hora que o pincel ele fica num estado que parece que não tem salvação, por exemplo, esse daqui que está estragado, o que você faz com ele? Você usa para misturar tinta, você usa para pegar tinta no pote, você usa para várias outras coisas. Pincel quase nunca é perdido, tá? Isso é um pincel grande, por exemplo. E você vai usando ele até você não ter mais utilidade nenhuma mesmo. Então, como eu estava falando, a cerda sintética, eu mostrei os pincéis redondos porque é mais fácil de ver. Mas aqui no chato, você também consegue perceber que a ponta ela vai se desgastando, ela vai ficando. Não é que ele perca, ele não perde a ponta porque o pincel chato ele não tem ponta, mas ele fica desgastado, ele fica meio ruim de usar. Ele é difícil de usar, ele perde a definição. Chega um ponto que o pincel sintético ele não consegue mais te atender porque você precisa, e daí você tem que jogar ele fora. Jogar fora não, como eu disse, vai aproveitando para outras coisas. Mas a durabilidade dele, infelizmente, é muito menor. Então, isso é uma coisa a se pensar, porque hoje em dia a diferença de preço desses pincéis nacionais, de marca tropical, eles não são. A diferença de preço não é tão grande do pincel sintético e, e tem uma durabilidade maior. Mas é uma questão de gosto, uma questão de filosofia. Não vou dizer para ninguém que tem que comprar um pincel natural, porque não tem essa necessidade. Inclusive, eu vou deixar um link de três pincéis que são pincéis sintéticos, porque eles estão relativamente baratos. Comprando esses três vai dar menos R$ 50 na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo. É um jeito de começar, três pincéis sintéticos, pequeno, médio e grande, grande entre aspas, né? Mas é um jeito de começar a trabalhar. Algumas questões sobre pincéis, tipos de pincel, né? Então, como a gente falou, chato,
pincel redondo. Daí você vai ter grandes variações que são o pincel chanfrado, que ele tem esse corte inclinado. O pincel chanfrado ele vai servir para você fazer um tipo de mancha diferente. É sempre interessante ter pincel chanfrado. Existe um pincel que chama língua de gato, que ele vai ter a ponta dele mais arredondadinha. Existem pincéis como esse de ponta comprida que são um liner, que é para você fazer uma linha, né, uma coisa mais específica. Olha só, esse pincel aqui é um liner 0 para fazer uma linha fininha. Os liners eles são interessantes para trabalhar. Ele fica meio assim desbeiçado, mas a hora que você molha a ponta dele volta. É interessante o liner para trabalhar, porque às vezes você precisa fazer alguma coisa mais longa, alguma coisa mais com uma continuidade maior, então é bacana de ter. E existem esses pincéis aqui, que tem gente que chama eles de amarradinho, que é o pincel de pelo de esquilo. Esse é um pincel específico para aquarela. É um pincel que no pelo dele absorve muita água, então ele é um pincel que ele carrega muita água. Ele é diferente de qualquer outro pincel que você usa. É bem interessante, ele é um uso muito, muito específico para aquarela. É muito interessante ter esse pincel quando você vai fazer aquarela. Só que ele é um pincel extremamente caro. Extremamente caro. Então, por isso que a gente nem vai falar dele nesse momento, a gente nem vai entrar em aquarela nesse exercício, porque não é um lugar para começar, não é aquarela. Porque aquarela é uma coisa um pouco mais cara, então é mais intimidadora. Esse tipo de pincel largo é chamado de trincha, então também é um pincel interessante para várias coisas, né? E qual a grande questão do pincel na pintura? A mancha é o centro da pintura, como eu falei no vídeo anterior. O predomínio da mancha é o que dá a característica de pintura. Então, quando você varia o pincel, você varia o design da mancha, você varia o formato que a mancha vai ter. E isso é muito importante, essa variação, porque é essa variação que vai dar vida à sua pintura. Quando a gente vai começar a pintar, vai fazer alguns exercícios, 3 pincéis estão mais que o suficiente. 3 pincéis está excelente, você consegue, para o que você sabe, para o que você está aprendendo, está ótimo. Que você trabalha só com a dimensão de preenchimento, né, tamanho de preenchimento. Então, quando uma regra muito interessante é usar o maior pincel possível para a área que você quer preencher. Então, se você não precisa de muito detalhe, você vai usar um pincel grande para manter uma mancha mais contínua, mais homogênea. E você vai usando os menores conforme você vai querendo detalhar mais. Então, o design da mancha é importante. Se você fizer uma pintura toda com um pincel só, ela vai ficar um pouco sem graça. Por quê? Porque todas as manchas que você faz nessa pintura, elas ficam iguais. Elas ficam parecidas. Então, tudo, quando o olho bate naquela pintura, o olho vai ver, vai juntar todas aquelas manchas de uma vez só e não vai ser tão vivo, não vai ser tão interessante, você vai perder um pouco ao fazer isso. Então, é interessante você tentar variar os pincéis, mas isso só numa outra fase, num momento onde você já aprendeu mais a pintura, onde você já viu, não, eu gosto de pintar, eu quero pintar, então você vai pegando essa mania. Toda vez que você vai numa loja de arte, você vai comprando pincéis diferentes, experimentando e vendo resultados diferentes. Esse tipo de pincel, por exemplo, é um pincel muito específico. Ele é um pincel de letrista. Você vê que a ponta dele é muito grande, é muito longa. Então ele serve especificamente para letrista. É bem interessante. Você pode usar também em pintura, é claro, para fazer uma mancha diferente, mas eles são pincéis específicos.
Para quem vai pinturar óleo, tem aquele pincel em formato de leque, por exemplo, também que dá uma mancha diferente. E em pintura a óleo você já vai para uma série de outras ferramentas. Além do pincel, o pessoal pinta com espátula. Uma linha de ferramentas muito mais ampla. Então, basicamente, o que eu queria falar de pincel era isso. A gente começa com alguns poucos. Se puder, se cabe dentro da sua filosofia um pincel natural, de cerda natural, ele vai ser um investimento melhor a longo prazo. Se não, não tem problema, os pincéis sintéticos vão te atender sem nenhum problema. Dentro do contexto dessa série de vídeos que eu estou fazendo, o que a gente vai começar? Que é o que eu recomendo para quem quiser começar qualquer... para entender pintura, como é pintar, para entender a diferença entre pintar e desenhar, entre pintar e, sei lá, colorir, fazer preenchimento. O que eu recomendo é isso: 3 pincéis, pequeno, médio, grande, chatos. Você não vai gastar muito, mas assim, você também não vai procurar aquele pincel escolar que você acha em qualquer papelaria. É um pincel muito vagabundinho, assim, num cabo de plástico amarelo. Eu não sei se é da Faber-Castell, mas o que você tem que procurar são essas linhas nacionais, por exemplo, a Ceramic, a Giotto, a Sinuarte. São pincéis nacionais de qualidade. E onde você vai comprar? Hoje em dia você pode comprar pela internet, tem várias lojas de materiais artísticos. De preferência, se tem alguma loja mais próximo de você, quanto mais próximo, melhor. Compra na loja local, compra na loja da sua região para incentivar, né, as lojas de arte. Em São Paulo a gente tem pouquíssimo, mesmo em São Paulo a gente tem pouquíssimas lojas, então imagina no restante do Brasil. Mas você tem o Fruto de Arte e a Casa do Artista que vendem para o Brasil inteiro, você pode comprar lá. Hoje em dia a Amazon também vende material artístico. Muito das fábricas colocam direto o material para vender na Amazon. Então é um caminho também, é acessível. Mas é isso que eu queria dizer. Mais para frente eu vou fazer algum outro vídeo sobre pincel, sobre manutenção de pincéis, sobre usos diversos de pincéis. Mas por enquanto, para começar, o que você precisa saber é isso. Para começar a pintar, 3 pincéis chatos para aprender uma linguagem diferente. Não, a gente não vai trabalhar grande, vai trabalhar pequeno. E quando você pensa em técnica, cada técnica tem a sua peculiaridade. Então, esses pincéis aqui eles vão servir para guache, para aquarela, para acrílica, para óleo. Normalmente para óleo usa-se alguns pincéis que são mais grossos, que têm uma ponta mais firme, mas eles servem também. Acrílica, se você for testar a pintura acrílica, sempre muito cuidado com o pincel, sempre molhe, sempre lava. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre pincéis, sobre manutenção de pincéis. Mas 3 coisas muito básicas. Nunca deixe o pincel mergulhado na água, porque a água vai subir e vai apodrecer a madeira do pincel. Depois que você usa, você sempre lava o pincel com um sabão neutro, e sem ficar esfregando, você limpa ele na palma da sua mão. Nunca deixe ele molhado em pé, porque a água desce, sempre deixe ele secar deitado. E é isso, acho que já ficou um vídeo longo demais sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários e mais pra frente a gente volta a falar sobre isso. Obrigado, até mais.